Gente, hoje tá meio nublado. E ontem tava um dia bem chuvoso, assim, bem nublado. Tipo, o dia todo tava chovendo e cinza. E isso me fez pensar muito numa música da Lorena Chaves, que eu conheço já tem bastante tempo. E chama Melancolia, se eu não me engano. O álbum chama Monocromia? Não lembro. Enfim. Mas a música, ela fala sobre como a gente sempre escuta, né? Tipo, ela começa a música falando, tipo, que ela sempre ouviu que pro dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não tem nada para se ver quando amanhece nublado, que é triste, que é deprê, né? Tipo, depressão, preguiça. Só que aí depois ela fala assim, mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. E, cara, é muito isso. É muito isso. Então eu fiquei, enfim, cantei a música, né? E fiquei pensando nisso, sobre como é importante a gente, tipo, acolher essa tristeza, sabe? E assim, muitas pessoas olham pro sentimento da tristeza como se fosse, tipo, nossa, uma coisa a ser evitada, né? Nossa, mas a pessoa vai ficar triste, tem que evitar aquilo, tem que ser uma coisa a ser evitada, né? A tristeza. Só que a tristeza é um sentimento tão bom e tão bonito, né? Claro que ninguém vai estar feliz porque tá triste, é até contraditório. Mas eu sou muito fã da tristeza, assim. Quem me conhece sabe que eu gosto de músicas tristes, de filmes tristes, de, enfim, livros tristes. Eu gosto, sabe? Eu até brinco, assim, que, tipo, eu gosto, eu sou fã da tristeza, eu sou fã da tristeza. Inclusive, do Divertidamente, né? Do filme. Cara, olha como a tristeza é um personagem importante no primeiro filme, né? Do Divertidamente. Olha como a tristeza é um personagem importante. A tristeza precisou tomar conta do painel de controle em algum momento para que desse conta dos sentimentos e da loucura que aquela menina tava vivendo na cabeça dela, sabe? E, tipo, a alegria não ia dar conta daquele sentimento. Nenhuma outra emoção daria conta de traduzir o que aquela menina tava sentindo. Ela tava se sentindo triste. Então, a tristeza precisou tomar conta do painel de controle. E olha como isso é importante. A gente dá espaço para sentir o que tem de ser sentido, né? E, enfim, então o dia de ontem me deixou muito pensativa nessa questão da tristeza. E eu queria vir aqui conversar com vocês sobre isso. E me inspirando muito na Bruna Martioli, eu escuto, né, desde muito tempo o É Tempo de Morangos, o podcast dela, que inclusive indico também. E ela faz um podcast sem muita produção, né? É um podcast assim, é um áudio. Ela até brinca, tipo, é um áudio assim pra vocês, minhas amigas aqui no meu clubinho. Então eu queria fazer também. Pensei em fazer um podcast nesse sentido, sabe? É um áudio aqui, a gente conversando, sabe? E sou psicóloga, né? Sou psicóloga, trabalho pelo viés da psicanálise. Eu tenho pós-graduação em psicoterapia psicanalítica, tô terminando uma outra pós-graduação em psicanálise, arte e literatura, enfim. Então eu trabalho pelo viés da psicanálise, mas aqui eu quero falar de uma forma mais livre, sabe? Tipo, não quero trazer tantos jargões psicanalíticos ou falar de uma forma difícil. Eu quero que seja uma conversa mesmo. E hoje eu quero falar sobre a tristeza, porque o dia tá cinza. E eu lembrei dessa música que eu comentei. Então, já trouxe, né, o exemplo ali da tristeza do Divertidamente. Mas eu queria realmente falar sobre como, cara, quantas vezes a gente patologiza uma coisa, tipo, que não tem que ser patologizada, sabe? Tipo, quantas vezes a gente se sentiu triste porque tá, sei lá, processando algum luto, e aí alguém, tipo, nossa, fulano tá em depressão. Sabe? Tipo, não, porque fulano
não sei o que, vai precisar ir para um psiquiatra. Não que em algum momento a pessoa realmente não vai precisar, né? Enfim, não tô falando disso, né? Tipo, eu não tô entrando no ponto em que realmente a pessoa está em depressão, né? Enfim, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando aqui de uma tristeza saudável que as pessoas negam sentir, sabe? Porque hoje a gente vive muito nessa sociedade que, tipo, tem que estar bem o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo, né? Tem que estar performando o tempo todo. E as pessoas negam o sentimento da tristeza, evitam o sentimento da tristeza. Tipo, alguém que tá triste, nossa, não, o fulano tá em depressão já, sabe? Tipo, mano, a pessoa tá triste, calma. Ela tá triste, tá tudo bem, é um sentimento que a gente tem, né? Somos todos seres humanos, né? E a gente tem muitos sentimentos. Nossa, uma gama gigantesca de emoções. E a tristeza é uma delas. E tá tudo bem se sentir triste, às vezes, sabe? E na música da Lorena Chaves, né, que eu comentei, ela fala: tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar. Deixa vir o dia cinza. Cara, tem muita coisa que a gente só vai conseguir compreender na gente mesmo quando a gente se deixar sentir. E aqui estamos falando sobre a tristeza, né? E como eu falei, não tô falando de casos de depressão, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que negam sentir o próprio sentimento. E tem um texto do Freud que eu gosto muito, que chama Luto e Melancolia. Nossa, eu sou muito fã desse texto, eu já li ele várias vezes. E Freud ele explica um pouco como que funciona, né? Quando a pessoa ela passa por um luto e ela entra ali numa melancolia. Como que funciona? Eu vou explicar para vocês de uma forma... Vou tentar ser didática. Então, assim, a pessoa, ela tem ali, por exemplo, um emprego, um casamento, enfim, um bichinho de estimação, que ela tá ali, ó, o tempo todo dando energia para aquilo, para aquela pessoa, para aquele emprego, para aquele bichinho de estimação. O Freud chama de libido, né? A pessoa está investindo libido naquilo. Mas a gente pode traduzir aqui como energia, como afeto, né? Amor, enfim. E a pessoa está ali, ó, todos os dias investindo a energia dela, o afeto dela naquele trabalho, naquele casamento, naquele bicho de estimação, por exemplo. Até que, em algum momento, aquilo é tirado dela. Tirado dela. O que acontece? A pessoa, ela deixa de investir aquele afeto nessas coisas, as pessoas, enfim, não deixa. Ela vai continuar investindo, sabe? Ela investia todos os dias e ela tinha retorno. Então, pensa, ela tirava a energia dela, o afeto dela, dava para aquela pessoa, para aquele casamento, né? Para aquele bicho de estimação, para aquele emprego. Só que ela tinha retorno. Então, essa energia que ela dava voltava para ela, porque o emprego dava realização, né? Tinha o dinheiro no fim do mês, dava realização conforme a pessoa ia alcançando alguma coisa ou entregando alguma coisa que ela, nossa, se sentia realizada. Então, olha como essa energia voltava para ela. O casamento também, né? Tinha ali tanto a questão do amor da outra pessoa que voltava para ela, quanto, tipo, o status social de estar casado, de ter alguém, né? Enfim. Um bicho de estimação, a mesma coisa. Então, você dá amor ali para aquele animal de estimação e ele te dá amor de volta, ele tá ali todos os dias, ele vem, né? Se é um cachorro, por exemplo, vem abanando o rabinho e tal, e te lambe. Então, você recebe esse amor de volta. Quando isso é cortado, né? O animal de estimação morre, o casamento acaba, a pessoa perde o emprego. Para onde vai esse afeto? Para onde vai tudo isso de energia que a pessoa entregou? Vai continuar indo, vai continuar indo. E ela vai se sentindo cada vez mais esvaziada porque não volta mais. Não tem mais o cachorrinho abanando o rabo. Não tem mais a pessoa ali no fim do dia para você dormir e conversar. Não tem mais um emprego para te trazer essa realização. Mas você continua investindo afeto. Você continua pensando naquilo. Por que quando a pessoa perde alguma coisa ou alguém
Parece que ela tem que ficar falando e falando e falando sobre aquilo, e ela fica falando, falando, falando. Pessoas até que estão perto, às vezes ficam até irritadas, né? Nossa, fulano só fala do casamento que acabou. Porque a pessoa continua investindo afeto naquilo, e ela vai se sentindo cada vez mais esvaziada. E como, gente, a gente vai olhar para uma pessoa, por exemplo, que passou por uma perda aqui, e eu tô chamando de luto qualquer tipo de perda, tá? Como que a gente vai olhar para uma pessoa que acabou de passar por uma perda e tá completamente num esvaziamento libidinal, né? De um esvaziamento da energia dela, de afeto, que ela vai depositando tudo naquilo e aquilo não volta mais? E falar para ela ficar feliz. Ah, não. Você tem que ficar feliz. Não, mas, ó, bola pra frente, vida que segue. Gente, a pessoa parece que perdeu uma parte dela foi para aquilo que ela perdeu. Como que a gente vai exigir dessa pessoa que ela fique feliz, que ela fique contente, alegre? Gente, não existe isso, sabe? E o quanto faz mal para a própria pessoa negar tudo isso que ela tá sentindo. Tudo isso que ela tá sentindo, ela vai negar e vai fazer o quê com esse sentimento todo? Vai fazer o quê com essa energia toda, com esse vazio que ficou? Sabe? Então, olha o quanto é problemático a gente colocar um viés patológico em alguma coisa tão comum, tão normal, que é sentir uma perda, sabe? Por exemplo. Enfim. E aí as pessoas já pensam, tipo, ah, não, mas fulano, né, enfim, sei lá, perdeu alguém ou perdeu o casamento. Nossa, já tem um mês e ele só fala disso. Não se recuperou, tá triste, entrou em depressão, certeza. Certeza que entrou em depressão. Gente, vocês acham que um mês é suficiente? Sabe? Que momento que a gente começou a ser tão imediatista, até com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Meu Deus! Olha o quanto é importante a pessoa sentir o que ela tá sentindo. E como que tudo isso volta, né? Como que a pessoa se recupera disso, né? O Winnicott, ele dá um exemplo muito legal sobre a capacidade de se entristecer, né? E ele fala sobre um nevoeiro que desce sobre a cidade. O que é esse nevoeiro? É justamente isso, né? A gente tem um nome, poucos psicólogos, né, psicanalistas usam, mas a gente não chama disso de depressão, a gente chama de depressividade, né? Porque a pessoa está em depressividade, é um momento de tristeza. Isso não quer dizer que é uma depressão, né? É uma depressividade. E o Winnicott, ele usa esse exemplo do nevoeiro que desce sobre a cidade. Então, o nevoeiro desceu. Você não tá enxergando mais nada. A cidade tá cinza, tá tudo tampado, né? Aquele nevoeiro branco, né? Que você não enxerga nem palma na sua frente. Só que, com o tempo, o nevoeiro ele vai se dissipando, né? E aí, unindo um pouco do Winnicott e do luto e melancolia do Freud, Freud ele vai falando que a gente vai conseguindo essa energia, esse afeto de volta através de outros meios, né? Então, por exemplo, o casamento acabou, mas a pessoa começa a investir mais ali nos amigos, né? Na verdade, os amigos começam a investir mais tempo com ela, né? E não, vamos chamar o fulano para fazer isso, para fazer aquilo, não, vamos não sei o quê. E aí a pessoa ela vai se enchendo novamente, sabe? De energia, de amor, de afeto. E claro que aqui, como eu falei, né, é um exemplo bem simplista, mas só para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Então, o nevoeiro vai se dissipando, né? E, cara, na tristeza a gente consegue ver muita coisa que a gente ignora quando a gente tá feliz, por exemplo, né? Quantas coisas a gente se permite, tipo, abrir a caixa de Pandora quando a gente tá triste, sabe? Quantas coisas a gente já vivenciou na vida e a gente enfia lá naquela caixinha e fecha pra ignorar aquilo e, nossa, não, tá tudo bem, bola pra frente e tal. E aí, quando acontece uma coisa que você fica triste, parece que abre toda a caixa, né? E tudo que você já teve de tristezas na vida, de lutos, de perdas, volta tudo de uma vez.
porque estava na caixinha de Pandora, estava escondido. Então, tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. É muito importante a gente conseguir sentir a tristeza quando ela tem que ser sentida, porque assim a gente consegue falar sobre isso, sabe? E colocar sentido nas coisas, sabe? Porque, enfim, a gente fala também muito de colocar palavras, né? Nomear os nossos sentimentos, nomear o que a gente está sentindo, para que as coisas comecem a fazer algum sentido de novo. E é isso. É importante deixar vir o dia cinza. Mesmo que seja muito difícil, porque eu sei, ninguém gosta de estar triste, ninguém gosta de, né, se sentir mal, ninguém gosta, ninguém, né, enfim, vai, nossa, né, prazer, nossa, que legal, tô triste, não existe isso, mas é muito importante a gente conseguir aceitar os nossos sentimentos, as nossas emoções e aceitar que a tristeza precisa ser sentida. E é muito bonito quando uma pessoa começa a sentir uma tristeza que ela não sentiu antes. Ela começa a processar uma coisa e aquilo vai parando aos poucos de afetar tanto ela, porque ela gastava tanta energia segurando aquela caixa de Pandora com as coisas guardadas, com os sentimentos guardados, que quando aquilo é liberado e ela vai conseguindo falar sobre, e aí, né, entra o meu trabalho, né, principalmente ali, falar na psicoterapia e começar a lidar com aquilo e ter essa capacidade de se entristecer e voltar, sabe? Isso é muito importante. Então, é muito importante a gente deixar vir o dia cinza e falar sobre isso. E só para finalizar, eu queria ler um trechinho do texto que eu comentei, do Winnicott, né, em que ele compara essa capacidade de se entristecer com um nevoeiro. E o nome do texto é O Valor da Depressão. E o Winnicott, ele faz essa comparação, né, com o nevoeiro. Ele diz assim: nesse diagrama, um nevoeiro sobre a cidade, caso haja nevoeiros por lá, representa o humor deprimido. E quando ele diz aqui deprimido, não é no sentido da depressão patológica que a gente tá falando da depressão patológica que as pessoas chamam hoje de depressão, né? Então aqui a gente pode usar a depressividade que eu comentei, mas um humor deprimido no sentido da tristeza mesmo. Tudo está lento e mantido em estado de inércia. Esse estado de inércia relativa controla tudo, e no caso dos indivíduos humanos, barra os instintos e a capacidade de se relacionar com objetos externos. Gradualmente, o nevoeiro fica menos denso em certos locais e começa mesmo a desaparecer. E então, pode haver fenômenos surpreendentes que ajudam, como uma fresta no Muro de Berlim na época do Natal. O humor deprimido diminui de intensidade e a vida se inicia outra vez, aqui e ali, onde há menos tensões. Então, quando o Winnicott ele fala, né, no valor da depressão, é no valor da tristeza. É o valor da tristeza, porque na tristeza também tem saúde. Não é um sentimento que a gente precisa evitar a todo custo, sabe? E essa tristeza saudável, ela tende a curar a si mesma, né? Algumas pessoas falam, o tempo cura tudo. É claro que a gente não utiliza muito, né, esse tipo de fala, mas existe uma sabedoria aí, né? Então, é preciso tempo para que essas emoções sejam digeridas e sentidas, né? E é sempre desejável uma pequena ajuda externa, né? Então, igual ele comentou, às vezes o nevoeiro começa a dissipar, e aí pode acontecer alguns fenômenos, né? Como a fresta no Muro de Berlim, na época do Natal. Então, como eu dei de exemplo anteriormente, né? Às vezes a terapia ou um amigo, né, vai encher essa pessoa de afeto de novo, de energia, e isso ajuda. Então, isso ajuda a afastar o nevoeiro. Mas é importante a gente aceitar que no momento do nevoeiro, às vezes a pessoa vai estar ali, né, nesse vazio, vai estar se sentindo só consigo mesma, porque o nevoeiro ele impede, né, a pessoa se relacionar às vezes com outras
pessoas, né? E ela fica ali centrada em si, no seu próprio luto, na sua própria perda. E tudo bem. E faz parte. E depois o nevoeiro começa a dissipar, o dia cinza vem, mas o dia cinza vai embora.